Suárez ainda sente dores no joelho e precisa de novas avaliações para saber se terá condições de encarar o São Paulo no final de semana. Nós vamos falar sobre os recados dados por Renato na entrevista coletiva. Mensagens bem diretas. O treinador que confirma, segue falando com o Michael. O sonho para a janela do meio do ano. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus W e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, cara, passa na KTO, te registra, kto.com, onde a diversão acontece, usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa os jogos bem mais interessantes. Vou te dar uma dica aqui, ó, separei um joguinho pra gente falar sobre, que é Fortaleza e Bahia, tá? Jogo marcado para as 4 horas da tarde desse 3 de junho. A vitória do Fortaleza tá pagando 1,68, eu gosto dessa odd pro time do Fortaleza. O empate pagando 4 e a vitória do Bahia pagando 5. KTO.com, onde a diversão acontece com muita responsabilidade. Se você for maior de 18 anos, passa lá. Quero falar com você sobre as últimas horas, porque o Grêmio voltou aos trabalhos lá no CT Presidente Luiz Carvalho, depois da classificação na quarta-feira diante da equipe do Cruzeiro para as quartas de final da Copa do Brasil. E o trabalho de reapresentação contou com ausências importantes. Na verdade, não contou, né? Com presenças que seriam importantes. Não estiveram no campo de treinamento Felipe Carbajo, Luiz Suárez e Cuiabano. Curiosamente, os 3 jogadores que no departamento médico estão e que de alguma maneira preocupam. O Cuiabano levou uma pancada, lembrando lá, né, em BH. O Felipe Carbajo tem problemas regulares ali no pubis, é um jogador de recuperação um pouco mais lenta, e o Luiz Suárez tem sofrido dores musculares, e o Renato revelou que ainda há dores no Luiz Suárez, o que nos leva a crer que Suárez será preservado no final de semana neste jogo contra o São Paulo, mas ainda vai passar por testes, a exemplo dos outros dois, no sábado, antes do Grêmio realizar uma atividade de portões fechados lá no CT. Aliás, o sábado é bem importante por isso, tá? O Grêmio vai treinar portões fechados, mistério total, a definição do time passa muito por este lado clínico, né? É um duelo considerado de alto grau de importância, porque pode colocar o Grêmio no G4 do Campeonato Brasileiro, pode deixar o tricolor cada vez mais próximo do líder da competição, e o Renato trata este duelo com o São Paulo de uma maneira muito especial, muito carinhosa. Até pela importância do jogo, são esperados 40 mil torcedores na partida, os torcedores do Grêmio estão bem mobilizados, a entrevista do Renato tinha um pouco também como objetivo chamar o torcedor do Grêmio para o enfrentamento. Para vocês terem uma ideia, quase 20 mil ingressos já foram vendidos, então assim, a Arena Porto Alegrense ainda não divulgou a perspectiva de público, mas vai bater ali na casa dos 40 mil a expectativa para o jogo, com base nas médias recentes. É um jogo, né, importante, 4 da tarde, domingo, um domingo que pode ser bem especial, então vamos ver se o torcedor do Grêmio confirma toda essa expectativa. O fato do dia, né, das últimas horas, sem dúvida nenhuma foi a entrevista do técnico Renato Portaluppi, porque ele tocou em pontos bem importantes, tá? O treinador, ele quis destacar a necessidade da torcida e da imprensa, de todos, como uma forma geral, de apreciarem mais o trabalho dos treinadores brasileiros. O Renato, ele saiu em defesa dos técnicos brasileiros, dizendo que o técnico estrangeiro recebe louros, né, de maneira muito fácil, que supervalorizam o trabalho dos técnicos estrangeiros, que se tem mais paciência com os estrangeiros. Chegou até a citar o caso do Luiz Castro, né, técnico do Botafogo, disse, tá fazendo um bom trabalho esse ano, mas quando começou demorou, e os brasileiros não têm toda aquela paciência que o Luiz Castro recebeu. Então assim, eu não entendi muito, né, porque o Renato adotou esse tom, mas era a mensagem que ele queria passar, dizendo que é preciso ter uma exaltação maior aos profissionais aqui do Brasil e não apenas aos do estrangeiro. Acho que a gente pode discutir sobre exaltação, mas enfim, eu acho uma pauta meio, sabe, nada a ver. Mas o Renato usou a coletiva para fazer esse tipo de posicionamento. O treinador que revelou também que está em contato frequente ainda com o Michael.
diz que tem contato 3, 4 vezes por semana, que o Michael liga pra ele na madrugada, até brincou dizendo que o Michael é chato, que eles têm assunto em comum, que ele sonha ainda em poder contar com o Michael e que o Michael quer jogar no Grêmio, mas que depende muito da direção. A pauta Michael, ela volta à tona depois que eu encontrei Michael lá em Guarulhos, chegando do mundo árabe para curtir férias, segundo o próprio. Eu contei no último diário do Grêmio KTO como foi esse encontro e o que o Michael me falou, mas o Grêmio segue com ele na pauta. O que o Renato deixou muito claro é que a direção vai entregar um reforço para ele na abertura da janela no dia 3 de julho. Vai entregar, ou seja, né, há uma promessa por parte dos dirigentes sobre novas contratações para o técnico Renato Portaluppi e ele está nutrindo expectativas. Quer um jogador de velocidade e o Michael é o nome da vez mais uma vez. Aliás, por falar em velocidade, Renato deixou claro que tendo peças de velocidade pode muito bem mudar o esquema e voltar para um 4-2-3-1, que é o esquema da sua preferência, que está usando 3 zagueiros por uma necessidade de grupo, de elenco, de falta de característica de velocidade, mas tão logo tenha as peças necessárias para um 4-2-3-1 bem desenhado, ele muito possivelmente fará. Eu sei que tem muita gente que está gostando do esquema com 3 zagueiros, mas o Renato ele sinaliza, né? Tendo peças, não jogará desta forma. Para fechar, 2 rapidinhas, tá? 2 bem rapidinhas. A primeira, Renato confirmou que dará folga no período da data FIFA, agora neste mês de junho. Por que isso é importante? Porque os jogadores poderão descansar, o Grêmio quer aproveitar esse espaço de tempo para recuperar atletas no departamento médico e o Renato já comunicou, vai ocorrer uma folga lá no CT. O outro ponto, Felipe Carbajo foi convocado para a seleção uruguaia. Esse não vai ter folga na data FIFA não, tá? Porque ele vai encarar, portanto, Nicarágua e Cuba. Jogos marcados nos dias 14 e 20 de junho. O Renato não vai perder nenhum jogador no Campeonato Brasileiro, afinal de contas é data FIFA e o campeonato vai parar. Felipe Carbajo volta depois do dia 20 a tempo de encarar dia 22 o América Mineiro pelo Brasileirão. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. Eu falei sobre goleiros mais cedo, fiz este conteúdo que aparece aí na tela sobre goleiros. A mudança de planos do tricolor em relação a essa posição. A gente se vê. Tchau, tchau.